E saiu o primeiro jogo de esportes do Mario exclusivo pro Nintendo Switch 2 e ele é Mario Tennis Fever, galera. A Nintendo do Brasil me mandou aqui o jogo pra gente analisar e eu quero trazer vários detalhes pra vocês. Falar sobre todos os modos, se tem bastante conteúdo, se não tem, o modo online tá legal, comparativo com o Mario Tennis Aces do Switch 1 e o que todo mundo quer saber. Vale a pena pagar preço cheio num jogo de esporte do Mario? Bora falar sobre isso nessa análise aqui agora, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais uma análise, dessa vez com Mario Tennis Fever, jogo exclusivo de Nintendo Switch 2 que saiu no dia 12 de fevereiro de 2026, custando R$ 439,90, ocupando 7,4 GB do seu espaço interno do Switch 2 e com idioma em português. Não apenas legendado, mas também dublado, que é um ponto altíssimo desse jogo, já que ele tem narração, igual tem a narrativa de um jogo de esportes. Nós temos isso no Mario Tennis Fever, completamente em português. Aqui é a Flor Tagarela, diretamente do estádio. Vai começar a primeira partida. É hora de apresentar os participantes. Primeiro temos Donkey Kong. Em seguida, Toadette. Ponto positivo para a Nintendo aí, trazendo os jogos dela todos em português e esse agora até com voz. Muito bacana. E eu sei que de cara você já vai falar, nossa, R$ 439,90 para um jogo de esporte do Mario. Não é um jogo robusto como um Zelda Tears of the Kingdom ou um Mario Odyssey, Donkey Kong Bonanza. A gente vai falar sobre isso nessa análise, mas de cara eu já quero falar pra vocês que, se vocês me seguem no canal de oferta, Dig Ofertas, esse jogo, antes de sair, já estava em promoção por R$ 349,90. E depois do lançamento, ele já estava por R$ 329,90. Então siga os canais de promoção Dig Ofertas, vou deixar o link na descrição aqui, pra você garantir a sua mídia física pagando 100, 150. Já teve jogo que teve mais de R$200 de desconto, jogo de Switch 2, tá, galera? Então sim, o jogo é preço cheio, sim, é caro para qualquer jogo, não apenas para um jogo de esporte do Mario, mas você pode pagar mais barato se seguir o canal Dig Ofertas, link na descrição. Eu quero fazer um pouco diferente nessa análise, em vez de começar falando da história do jogo, quero começar falando sobre o gameplay, já que esse jogo é muito forte, o gameplay dele, por se tratar de um jogo de esporte, né? Então bora lá falar do gameplay de Mario Tennis Fever. Quero começar com os comandos básicos, que são coisas que já tinha no jogo anterior, mas que foi um pouco aprimorado, né? Bom, na loja da esquerda você movimenta o personagem que você selecionar e os comandos ficam nos botões de ação. O botão A, você vai fazer o top spin, que é aquela porrada com uma altura mediana que vai lá no fundo da quadra. O botão B você vai fazer o slice, que é aquela porradinha um pouco mais fraca, mas com curva. Do botão Y você vai dar o golpe chapado, que é aquela porrada forte em linha reta. E o botão X é o golpe eufórico, que é o especial que tem exclusivamente nesse jogo Mario Tennis Fever. E esse especial vai depender da sua raquete, né, que é a Raquete Fever, que é um grande tchan nesse jogo, que são as raquetes diferenciadas. Cada uma pode te dar um poder. Por exemplo, tem uma raquete de fogo, que se você der o seu golpe eufórico e ele bater no chão da quadra do inimigo, vai ter vários pontos de fogo, que se o inimigo passar por ali, ele vai tomar dano, ele vai ficar imobilizado durante um tempo, você pode ter uma vantagem. Falando em dano, o seu personagem tem vida, então conforme você vai tomando dano dos poderes da Raquete Fever, o seu personagem vai diminuindo a vida dele. Quando chega no final, você fica nocauteado. Em partida de dupla, seu personagem sai da quadra. Em partida individual, você fica mais lentão. Você não consegue fazer alguns poderes e fica prejudicado num tempo de 10 segundos. E o legal desse poder Fever, dessa Raquete Fever, além de ter vários poderes diferentes, você vai poder montar sua estratégia em cima disso, ela não é 100% golpe apelão que vai sempre pegar. Não, o oponente pode rebater o poder Fever, né, o poder eufórico da Raquete Fever, usando também um poder Fever. O inimigo vai lá, aperta o X e manda o especial dele. Você pode apertar o X do seu personagem e devolver com um golpe especial, ou você pode rebater aquele golpe eufórico dele antes da bola bater no chão da sua quadra, que aí não vai fazer o efeito no chão da sua quadra, você vai jogar de volta aquele efeito pro seu adversário. E você pode ficar fazendo aquele rally de golpe especial ali, e o primeiro que deixar a bola cair no chão, o primeiro que deixar a bola quicar na quadra, vai receber aquele poder naquela quadra. Então, não necessariamente quando você usar o seu golpe eufórico, o seu especial da Raquete Fever, o seu inimigo vai ficar prejudicado. Se ele for esperto, ele pode rebater isso de volta pra você e acabar que o seu feitiço virar contra você mesmo, contra o feiticeiro, e sua quadra ficar prejudicada com seu próprio poder. Isso é muito legal.
E aí, além disso, que é o grande coração, a grande novidade da jogabilidade Mario Tennis Fever, tem alguns outros comandos que você pode fazer, como por exemplo, se você apertar o B mais A, é o golpe chamado deixadinha, que você vai dar aquela totozinho assim, pra ficar bem pertinho da rede do inimigo, pra ele ser pego de surpresa se ele estiver lá atrás, né? Então você pode fazer aquela estratégia de dar vários top spin, com a bola ir lá no fundo da quadra, e daqui a pouco você dá um totozinho assim na frente pro cara sair correndo, talvez ele não consiga alcançar. Tem um golpe lobby, que você apertar o A mais o B, que ele vai dar uma raquetada pra ir lá no fundo da quadra, e tem também os golpes carregados, né? Tanto o B mais A quanto o A mais B, o golpe carregado, não é você apertar o botão junto no mesmo momento. Quando o inimigo dá uma raquetada, a bola tá vindo pra sua área, e você pode apertar o botão A, esperar a bola quase chegar na sua raquete, apertar o botão B para poder fazer o lobby, ou ao contrário, B, A para poder fazer a deixadinha, ou você pode carregar o seu golpe. Se a bola tá vindo, quicou na sua área e você aperta o A, quando a bola tiver perto da sua raquete, apertar o A de novo, você vai dar um top spin mais forte. Isso serve para todos os outros comandos, pro top spin, pro slice e pro golpe chapado. Então se você quiser fazer jogadas mais fortes, tem que apertar o botão duas vezes, uma quando a bola estiver chegando e outra quando a bola estiver quase na sua raquete. E aí galera, a jogabilidade desse jogo é o grande tchan, é muito divertido, a jogabilidade é muito refinada, é muito preciso e é muito legal essa estratégia toda em cima das raquetes Fever. Então assim, eu gostei muito da adição desse tipo de poder eufórico da raquete Fever, porque não apenas o personagem vai ter diferença de personagem mais rápido, personagem mais técnico, personagem que tem mais efeito, não. A raquete que você vai utilizar faz toda a diferença naquela partida que você vai enfrentar. Isso faz o jogo ficar muito mais dinâmico e muito mais estratégico. Viu algumas pessoas falando que o jogo fica meio aleatório igual ao Mario Kart? Não, o jogo fica estratégico. Você precisa conhecer qual é o poder do inimigo, você precisa conhecer bem o poder que você escolheu para poder aplicar em quadra. É muito maneiro. Saindo da parte do gameplay, galera, bora falar dos modos de jogo, tá? O modo história começa num torneio de tênis do Reino Cogumelo que estava prestes a começar. Porém, a Daisy, uma das participantes principais do torneio, fica doente momentos antes do torneio começar, e ela não tá melhorando, mesmo descansando ela não melhora. Mario e companhia fica preocupado com Daisy, porém Wario e Luigi chegam com a solução. Uma fruta mágica que cura qualquer coisa. E essa fruta mágica ficava num local misterioso. Mesmo com dúvidas referente à idoneidade de Wario e Waluigi, Mario e seus amigos decidem confiar ali em Wario e Luigi e partir para esse lugar misterioso no dirigível da Peach em busca dessa fruta misteriosa. E lá, quando chega nesse local, o inusitado acontece. Um monstro que guardava essa fruta ataca Mario, Luigi, Wario, Waluigi e Peach, os transformando em bebê. E aí a aventura começa com o Mario voltando para o Reino do Cogumelo, indo para a Academia de Tênis Cogumelo para treinar como bebê, para poder reaprender como jogar tênis, para poder voltar lá no lugar misterioso, enfrentar aquele monstro e também logo depois participar do torneio Cogumelo de tênis. Então basicamente essa história é uma história bem simples, mas um jogo de tênis precisa de uma história muito aprofundada, não é mesmo? O problema é o modo história, como ele se desenrola. Para começar, o modo tem 4 horas de duração, né? Ele é muito curto, sendo que dessas 4 horas, 1h30 é só de tutorial. Basicamente, você fica na Academia Cogumelo, falando com o Toad. Aí o Toad fala assim, você precisa ter mais força para poder fazer um top spin. Vai no lugar tal. Aí você vai no lugar, faz um minigame, volta, fala com o Toad. Você realmente foi bem no minigame. Vamos praticar. Aí você pratica o top spin. E ele fala assim, agora você precisa de mais velocidade. Aí você vai no lugar do minigame de velocidade. Aí você volta, fala com o Toad. Aí ele fala, precisamos praticar. Aí você pratica. Depois de um tempo fazendo isso, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando pro mesmo lugar, você vai para um quiz. Aí ele te manda, vai pra academia, lá vai pro local de biblioteca para poder fazer um quiz. Aí você faz um quiz, e você acerta o quiz, aí você volta, faz uma partida para poder sair do rank E pro ranking D. E essa fórmula se repete até o rank A. Ou seja, é 1h30 da mesma fórmula, fazendo a mesma coisa nos mesmos lugares. Tutorialzão 1h30. Chato. E aí quando você sai dessa academia lá de cogumelo de tênis, você vai de fato partir para aventura. Aí você vai passar por alguns locais e aí é legal que você tem floresta, tem um local congelado, tem, sei lá, uma caverna. E aí tem algumas vezes tem alguns mini locais para você explorar, falar com algumas pessoas e participar de alguns mini desafios. Esses mini desafios são legais, porém extremamente fáceis, tá? Porém, no final de cada local tem um chefe. A luta contra o chefe é bem interessante, é bem legal. Não é difícil pra caramba,
mas é bacana. E aí você chega no final do modo aventura, do modo história, e acaba em 4 horas. Então assim, esse modo história é muito raso, é muito fraco e entediante a primeira metade dele. Eu esperava um pouco mais, eu esperava que a Nintendo fizesse alguma coisa aventura ali mais exploratória, alguns puzzles, algum estilo mini RPG, mas não. Realmente é um modo história decepcionante, que faz com que o modo história do Mario Tennis Aces seja melhor. Era curta também, não era lá essas coisas, mas era mais divertido. Um ponto alto desse modo história são as animações que acontecem no decorrer do modo. Aí sim, as cutscenes são muito bem trabalhadas e muito bem feitas, dá vontade, dá prazer de ver assim. E o legal é que depois você pode revê-las dentro das opções do jogo lá, ficam todos os vídeos desbloqueados caso você queira reassistir a animação. Saindo do modo história, vamos falar dos outros modos que tem o jogo, galera, que é muito importante, tem modo pra caramba. Começando pelo modo torneio, que é meio autoexplicativo, né? E o jogo te oferece 3 copas pra você participar, né? Com dificuldade fácil, médio e difícil. Esse torneio você pode jogar tanto single player quanto co-op local e tem uma boa dificuldade. Mesmo fácil e o médio, eles são bem desafiadores, tá? E o difícil é bem difícil mesmo. Então assim, é um conteúdo bem bacana pra você jogar sozinho aí em casa ou com alguém, caso você queira jogar de co-op. O outro modo é o modo missões, onde você tem 3 torres para poder subir. Esse modo é interessante porque você não escolhe um personagem e você não vai participar de partidas de tênis tradicional. São 10 desafios que cada torre vai te dar, né? E os desafios são variados e cada desafio você vai jogar com um personagem diferente e contra um personagem diferente. E logicamente o 10º desafio é como se fosse o chefão, né? É bem legal, você tem 3 tentativas para poder conseguir fazer os 10 desafios, você tem coraçõezinhos, né? Como se fosse vida, 3 coraçõezinhos. Se você perder os 3 corações antes de alcançar o 10º lugar ou no 10º lugar e não derrotar, você não continua, você volta do zero, tá? Você vai ficar lá marcando, você subiu nesse desafio de torre, de missão, até o 7º andar. E não passa ali, você tem que voltar do zero, é quase que um roguelite, né? Tem o modo gincana. O modo gincana nada mais é do que todos esses desafios que você encontra no modo história, no modo aventura e no modo missões. Você pode jogá-los numa partida de tênis contra alguém, contra a máquina, o que seja, né? Mas aí você vai ter a possibilidade de escolher qual personagem você quer jogar, diferente do modo história, que você está sempre jogando com o Mario, ou no modo desafio que a máquina escolhe pra você. Nós temos o modo realista, que é o modo de controle de movimento. Esse modo é específico para isso, galera. Você não consegue jogar nada dos outros modos no controle de movimento. Não, você tem que entrar nesse modo de controle de movimento para poder jogar ele, tá? Ele é um modo legal, ele é um modo divertido, só que eu achei ele não tão preciso, né? É mais para poder distrair e fazer um movimento. E o interessante, negativamente, é que ele não te ensina quais são os movimentos que você tem que fazer para cada ação. Por exemplo, qual movimento pra fazer um top spin? Ele não fala. Pra fazer uma deixadinha, não explica. Então eu fui aprendendo aos poucos como é que fazia, né? Se eu quisesse fazer um top spin, era só dar porrada normal. Se eu quisesse dar uma deixadinha, eu tinha que dar um totozinho assim pra baixo no Joy-Con pra ele poder fazer a deixadinha. Pra poder fazer um slice, um ataque com curva, eu tinha que bater girando o Joy-Con na minha mão. Então assim, foram coisas que eu fui aprendendo conforme fui jogando. É legal, é divertido, distrai, mas não é o modo principal que você vai ficar passando horas jogando Mario Tennis Fever. Tem o modo jogo livre, que é autoexplicativo, é uma partida de tênis comum, né? Aí você pode escolher se quer com raquete especial ou não, você pode escolher se é em dupla ou não, escolher qual personagem você quer jogar, contra qual personagem você vai jogar. Então assim, é um modo livre, você pode jogar da forma que você quiser. E temos os modos online, que são muito importantes, galera. Tem o modo ranqueada, que aí o modo ranqueada é dividido em 2 rankings. O ranking com a jogatina usando a Raquete Fever e sem a Raquete Fever. E eu joguei algumas partidas ranqueadas. O online ficou muito bom. Em poucas partidas eu tive pequenos lags, mas no geral, todas que eu joguei, eu tive um desempenho bem bacana referente a modo online. Tem bastante gente jogando, em nenhum momento eu fiquei esperando pra poder jogar. Eu botava lá no modo online, rapidamente ranqueada, já achava alguém pra poder jogar. E a galera tá, assim, bem viciada, tá? Eu perdi pra caramba, eu desci de ranking, você começa no ranking B, eu desci pro ranking B- e tô quase descendo pra, sei lá, ranking C, eu não sei se tem, mas tô quase descendo, porque eu tô perdendo muito, tá? Então assim, o modo online, pelo menos nesse lançamento do jogo, tá bem vivo, bem robusto e bem interessante.
E tem a sala online, onde você pode jogar com amigos, você pode jogar com outras pessoas diversas na internet, que não vale pra ranqueada. E tem vários modos que você pode jogar ali, é um modo online sem ser ranqueado, né? E aí tem dois modos que eu acho bem interessante, galera. É o modo local, onde você pode jogar com outro Switch 2 na rede interna, você não precisa conectar na internet, né? Isso, desde o Switch 1 tem isso. E o Game Share. O Game Share é muito importante, porque no Game Share você pode jogar com outra pessoa, sem a outra pessoa precisar ter comprado o jogo, né? Eu fiz o teste aqui em casa, você consegue jogar o modo sozinho, né? Ou de duplas, pode ser até 2 ou 4 pessoas jogando junto no Game Share, depende desse modo que você vai escolher. Pode ser o modo tradicional ou o modo de movimento, você escolhe também antes de começar a partida. E aí você pode jogar um modo livre, que é uma partida de tênis normal, ou aquele modo de encanas de minigames ali durante a partida. É bem legal, funciona muito bem, tanto no console que tá recebendo, eu testei aqui no Switch 1 OLED que eu tenho, como vocês estão vendo, tá? Foi bem tranquilo, não teve lag, funcionou 100% e não ficou com uma imagem ruim, ficou com uma imagem boa, ficou bem maneiro. Então assim, esse modo é muito importante, porque quando você compra um jogo, você está comprando também um passe para outras pessoas, outros amigos de seus jogarem. Isso é bom, porque às vezes você compra o jogo depois de um tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, o online morre, e outras pessoas não compraram o jogo, não querem comprar porque não quer comprar um jogo que o online morreu, você pode chamar seus amigos pra jogar, independente se eles têm um jogo ou não, porque você com o jogo, outra pessoa joga também. Isso é muito maneiro. A única parte negativa da funcionalidade do Game Share é que não é possível jogar online com outra pessoa, né? Somente local. Você no mesmo lugar que a outra pessoa com o Switch 1 ou Switch 2. Não dá para compartilhar esse jogo, pelo menos ainda, de forma online. A expectativa é que a Nintendo lance uma atualização no futuro, que o Game Share seja também compatível para que você jogue online via Game Chat. Aconteceu algo parecido com Kirby Riders, que foi liberado essa funcionalidade no futuro, né? Vamos ficar na expectativa que a Nintendo faça isso também para Mario Tennis Fever, porque vai ser muito bem-vindo. Bom, deu pra ver que tem bastante modo, né, galera? Agora eu quero fazer também um tópico aqui meio que inusitado, não é comum eu fazer nas minhas análises. Eu quero falar pra vocês qual é a diferença entre Mario Tennis Ace e Mario Tennis Fever, se o jogo evoluiu ou não evoluiu desde o seu último lançamento, tá? É um ponto muito importante que eu vou agregar aqui gráfico, performance, conteúdo, tudo nesse tópico só, então presta atenção, simbora. Começando a falar de gráficos, galera. Os gráficos de Mario Tennis Fever são muito superiores aos gráficos de Mario Tennis Ace. Primeiro, começando pela resolução. O jogo roda 4K no modo dock e 1080p no modo portátil. E 60 FPS em ambos os modos, né? O Mario Tennis Ace não rodava essa resolução, até porque ele não alcançava 4K. Dentro de quadra, nos personagens, textura, Mario Tennis Fever é muito superior. Vou dar só 2 exemplos. O primeiro deles é a quadra de grama. Quando você olha para a quadra de grama do Mario Tennis Aces, ela é chapada, ela não tem graminha, ela não tem esse detalhe, né? Quando você vai para o Mario Tennis Fever, você vê que a grama tem esse detalhe, ela tem essa texturazinha ali, ela é acima do solo, ela não é chapada, uma textura chapada, né? Você consegue perceber isso bem quando você vê a imagem lado a lado, o detalhe da grama, o detalhe da quadra. Ainda em quadra, a quadra do Mario Tennis Fever, ela é muito maior, ela é muito mais expansiva, ela tem muito mais elementos e mais complexos do que a do Mario Tennis Aces. E falando de complexidade, a modelagem dos personagens de Mario Tennis Fever é mais detalhada, tem mais polígono do que a do Mario Tennis Aces. Você consegue perceber isso quando você compara, por exemplo, o Mario de um com o Mario de outro. A boca do Mario Tennis Aces, por exemplo, ela tem menos polígono que a boca do Mario de Mario Tennis Fever. Fica uma boca mais arredondada em vez de quadriculada. Então sim, visualmente o jogo é superior ao Mario Tennis Aces. Ele não é um gráfico estonteante, principalmente no modo história, que deixa bastante a desejar, mas ele é um gráfico mais bonito do que o seu antecessor, com uma resolução muito maior. Coisas a mais que tem no Mario Tennis Fever, por exemplo, o narrador, a Flor Tagarela do Mario Wonder tá nesse jogo e ela narra o jogo inteiro. E isso é muito legal, porque a narrativa dela, a narração não é chata, é divertida. Olha esse efeito! Que top spin! Foi de deixadinho! A bola tá logo ali! Que estratégia é essa? Que efeito! E pra gente fica melhor ainda que tá em português, galera. Então assim, Mario Tennis Aces estava todo em inglês, né? E as poucas narrações que tinham, né, de ponto, sei lá, match point,
alguma coisa assim que tinha, tava tudo em inglês. Em português, ainda continua alguns termos de tênis ainda em inglês, mas tem todas as outras coisas em português, incluindo a narração da Flor Tagarela. Tá muito bacana. Coletáveis, galera, desbloqueáveis. Mario Tennis Fever é lotado de desbloqueável. É personagem que você vai desbloqueando conforme vai jogando, variações de cor de personagem, quadra, Raquetes Fever. Até dificuldade de CPU você tem que ir desbloqueando jogando o jogo. É loucura, é muito maneiro isso. Sem contar que tem algumas conquistas para você fazer e algumas medalhas que você vai ganhando conforme você vai jogando. Então o jogo te recompensa o tempo inteiro conforme você vai jogando nos modos que tem ali disponível e conforme você vai jogando cada vez mais ele. É muito bacana, isso não tinha no Mario Tennis Ace. E claro, a jogabilidade, né? Sai a jogabilidade de stamina, né, de estamina, de energia do jogador, e entra a jogabilidade de Raquetes Fever, com os poderes, e também a vida e a barra de especial, também a vida do seu personagem, né. No Mario Tennis Ace, você tinha que usar sua stamina para poder usar o golpe especial, e também poder fazer uma câmera lenta para você conseguir pegar bolas mais difíceis. Isso não existe no Mario Tennis Fever. No Mario Tennis Fever você tem a barra de especial, igual tinha no Mario Tennis Ace, só que quando você usa o especial, ele só gasta essa barra. Porém, tem a barra de vida, como eu já falei pra vocês, que vai diminuindo conforme você vai tomando os especiais da Raquetes Fever. E no Mario Tennis Aces, era só um especial personagem. Aqui é um especial por raquete. Então fica muito mais diverso, já que tem raquete pra caramba no jogo. Então dá pra perceber aqui, nesse tópico da análise, que Mario Tennis Fever evoluiu em tudo o que tinha o Mario Tennis Aces. Graficamente é melhor, conteúdo é melhor, desbloqueável é melhor e teve uma adição também de jogabilidade diferenciada. Além disso, se você reparar, quando você já viu aqui lado a lado a comparação, mas eu vou enaltecer isso. Câmera. O Mario Tennis Ace tem uma câmera aérea. O Mario Tennis Fever tem uma câmera mais de trás do personagem. Essa câmera é diferenciada e muda bem a perspectiva do gameplay. Porém, se você quiser jogar com a câmera antiga, igual a do Ace, tem essa opção, você pode ir lá e mudar a opção para poder ter a câmera igual do Mario Tennis Ace. Então o Fever, além de trazer uma jogabilidade diferente e um visual diferente para poder impactar a jogabilidade, ele te dá a oportunidade de você voltar com a câmera antiga, caso você prefira ela daquela forma. Então o Mario Tennis Fever é um upgrade, é uma melhoria em tudo do Mario Tennis Ace. Você pode até preferir a jogabilidade de stamina do Mario Tennis Ace, mas tirando isso, o resto todo melhorou. Agora, galera, eu quero partir para a conclusão dessa análise, beleza? E eu quero partir logo para os pontos positivos e negativos, começando com os pontos positivos. A jogabilidade de Mario Tennis Fever é completamente fluida, é refinada, precisa e divertida. Esse jogo brilha muito nessa jogabilidade. E um outro ponto positivo é o quê? São as Raquetes Fever, que vieram para poder colocar uma camada a mais de complexidade e de estratégia e de diversão na jogabilidade de Mario Tennis. É muito legal você ter várias raquetes, você poder selecionar o que você quiser, fazer uma estratégia em cima dela e também estudar o movimento do inimigo de acordo com a raquete dele. Isso é muito bacana, foi uma adição muito boa. Bastante conteúdo, como vocês viram, eu falei que tem bastante modos e bastante conteúdo para você jogar. E além disso, um online que funciona muito bem, porque a sobrevida do jogo vai ser o online. E mesmo que daqui a uns anos esse online não esteja funcional, tem o Game Share para você poder jogar com qualquer amigo que tenha Switch 1 ou 2 e não tenha o jogo. Então isso é incrível. E pra gente aqui, que é um ponto positivo, é o jogo estar em português. E eu vou adicionar junto com a narração do jogo, que eu achei muito bacana, muito divertida, dá uma empolgação, né? E tá em português é melhor ainda. Porém, tudo são flores, né, galera? A gente vai chegar aqui nos pontos negativos. O primeiro deles pra mim é o modo história, o modo aventura, que é extremamente ruim, mal aproveitado, preguiçoso, chato, cansativo. A sorte é que tem vários outros modos pra você jogar, porque você não vai ficar chateado desse modo aventura ser ruim. Mas foi desperdício aqui, poderia ter sido uma parada muito maneira. E o preço, né? Muitas vezes eu não boto o preço como critério aqui de ponto positivo ou negativo, mas nesse jogo a gente precisa colocar. Porque R$ 439, preço cheio, pra gente ainda tem um agravante, né? Porque lá fora, ele custa $70, né? Só que $70 do jogo de Switch 1 para Switch 2 é o mesmo. Aqui pra gente, $70 do jogo de Switch 2 é mais caro do que $70 do jogo de Switch 1. Esse jogo custaria no Switch 1 399. E como os $70 do Switch 2 tem uma cotação de dólar diferenciada, pra gente custa R$ 439. Então assim, eu costumo dizer isso, R$ 439, nenhum jogo vale. Não importa se é Zelda Tears ou se é Mario Tennis Fever. Nenhum jogo é muito caro, R$ 439. Porém,
Por se tratar de um jogo de esporte do Mario, se tratar de um jogo exclusivo assim, só pra poder jogar aquele tipo de modalidade, não é um jogo tão grande igual um Breath, um Odyssey, um Bonanza, né? Ou até mesmo Hyrule Warriors Age of Imprisonment, tá? Que é um jogo que tem bastante conteúdo, um jogo mais robusto, mais profundo. Não é. Eu acho que a Nintendo tem que começar a precificar os seus jogos de esporte um pouco abaixo, para poder dar acessibilidade para todo mundo. Então eu acho que o preço, pelo que o jogo entrega, e entrega bastante coisa de qualidade, eu acho que ainda é salgado. Mas voltando a falar do preço, lembrando, se você faz parte do Diga Ofertas, você nunca vai pagar preço cheio, R$ 479 ou R$ 499 em jogos como Mario Kart World, participando do canal Diga Ofertas. Mario Tennis Fever já apareceu por R$ 329. Jogo que custa R$ 479, R$ 90 de desconto. Então nunca mais pague preço cheio nos seus jogos, galera. Acesse os canais de oferta, Diga Ofertas no WhatsApp e no Telegram, beleza? O link vai estar na descrição. Pra fechar essa análise, vamos dar uma nota. E a nota que eu dou pra esse jogo é 80. Porque ele é um jogo muito divertido, ele melhora basicamente tudo que tinha no Mario Tennis Ace, adicionando mais uma camada de complexidade e estratégia, que são as raquetes Fever, te dá a possibilidade de você jogar com seus amigos, mesmo que não tenham o jogo, num modo online que funciona muito bem, e outros modos que também são bem divertidos, com o revés do modo história, que faz a nota desse jogo ser puxada para baixo, assim como o preço dele também, pelo que ele entrega, também puxa um pouco para baixo. Então eu acho que a nota 80 é uma nota bem justa, porque quem comprar esse jogo vai se divertir muito e tem a longevidade do Games Share e do online. Porém, ele podia ser um pouco mais barato e quem estava esperando um modo história mais robusto como eu, se decepciona. Então é isso, galera. Essa foi a análise de Mario Tennis Fever. Espero que tenham curtido, aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue nas redes sociais, canal de Play no Twitter, no Instagram e no Threads. E o canal de ofertas, que eu já falei 2 vezes nesse vídeo, eu vou falar pela terceira. Não vai comprar preço cheio em jogos nunca mais de Switch 1, Switch 2. Participe do canal de ofertas que você vai economizar bastante, beleza? Link na descrição. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!